É isso aí, gente! Estamos aqui no ar com mais um podcast aqui, dessa vez aqui com o meu amigo de César Bestes Júnior, que é um grande advogado aqui da cidade. O homem tem um currículo um pouco extenso aqui, gente, mas é alguém que eu fico muito feliz em trazer aqui no nosso podcast. Eu vou falar meio brevezinho aqui, para ele não ficar 2 horas falando da experiência dele ali, porque realmente o homem tem experiência, tem conteúdo. Então, assim, bem rapidinho, assim, ó, só uma colinha aqui que a gente tem aqui, ó. Ele deu início, o pai dele, né? O pai dele já é patrimônio, né, da escola, da cidade aqui. Foi o primeiro presidente da OAB e deu início na década de 90, aqui em Araucária. Foi o primeiro presidente, né, de César? Primeiro presidente, isso em 1992. Daí ele fundou a OAB aqui em Araucária. Fundou a OAB aqui em Araucária. Ele começou, na verdade, em Araucária na década de 70. Mas a OAB veio no início da década de 90. Mas o trabalho ali, desde 1970, ele foi executando. 73, 74, né? Já estava por aí, já na ativa. Então é isso. Então, porque eu me lembro que o homem é patrimônio histórico da cidade, né? E ele foi comendador por São Paulo, rapaz. Entre as 500 atividades, né, que o advogado precisa fazer no seu dia a dia, né? Foi comendador também. Exato. Aí agora falando de César Bestes Júnior, né, que está aqui na minha frente aqui, ele é só formado desde julho de 99, só, tem pouco tempo só. É pós-graduado em processo de trabalho e processo civil. Mestre em Direito Legal. Mestre aqui, ele tem que respeitar, gente, porque é difícil chegar a esse patamar, hein? 2 livros publicados, doutor. É verdade. Caramba! Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Presidente da OAB de Araucária, esse aqui eu peguei essa fase aqui, quando eu era presidente da OAB de Araucária aqui já. Conselheiro da OAB estadual, então saiu da Araucária, já foi pro estado, o homem é determinado, hein? E professor por mais de 13 anos em faculdade. E é também comendador por São Paulo e Porto Alegre. Diga assim, teu pai foi por São Paulo? Não, quero mais, não quero por São Paulo e Porto Alegre também. Esse é o pequeno currículo do homem, gente. E aí, conta mais um pouquinho dessa história nossa aí, que, rapaz do céu, se for averiguar um por um ali, já tem conteúdo para 2 horas aqui de podcast. Ricardo, primeiro eu agradeço, né, teu convite aí, para mim é uma satisfação estar aí contigo, poder falar um pouquinho da nossa história, da história do meu pai, do escritório, né, e que já vão aí por longos e longos anos. Isso, como eu falei, lá desde a década de 70, quando o pai chegou aqui, e coincidentemente, né, eu tenho o mesmo nome, eu sou Júnior, então as coisas foram funcionando de uma forma e foram abrindo-se caminhos, né, cada vez mais. Então a gente é muito grato à cidade de Araucária, porque a forma, né, que nos acolheu, e logo que o pai começou a advogar em Araucária, nós nos mudamos para cá. Então eu residi em Araucária pelo menos uns 7 anos, 10 anos, 7 a 10 anos, depois voltamos a Curitiba, mas o escritório sempre foi para cá, né? Então os nossos laços aqui com Araucária sempre foram muito fortes. E meu pai tem ainda o título de cidadão honorário de Araucária, né? Então, o que foi assim uma homenagem para toda a família, né? Como eu falei, por tudo que Araucária representa para nós. Putz, que legal. Então isso é muito, muito bacana, né? Mas, vamos lá, né? Falando um pouquinho mais dele aqui, ele tinha um sonho ali de realmente abrir a OAB em Araucária. E foi uma luta porque não queriam, né? Hoje nós temos um número grande de advogados aqui inscritos na OAB de Araucária, mas na época eram poucos. Então esses poucos realmente se abraçaram, foram brigar literalmente lá na OAB estadual para que abrisse, né, a cidade de Araucária a nossa Ordem dos Advogados. E aí começou, lá no início da década de 90, o pai daí foi o primeiro presidente, depois o Dr. Tadeu Saliba, né, saudoso Dr. Saliba, ficou por 3 mandatos seguidos daí como presidente. Depois meu pai retornou numa segunda gestão e eu acabei sendo presidente de 2010 a 2012. Daí elegemos como vice-presidente nosso ex-sócio, por André Carneiro. Então ele ficou como vice-presidente.
E depois o elegemos presidente também da OAB, que era o cara. Então, e dentro do escritório nós tivemos 3 presidentes da OAB. Então, a nossa ligação com a Ordem dos Advogados sempre foi uma coisa assim muito marcante, né, no sentido assim de história mesmo, né? Então a gente vive, cada vez que eu entro lá na sede da OAB, eu confesso assim que eu chego a me emocionar, porque eu participei desde o início, quando nós não tínhamos sequer uma sala. A OAB começou dentro do escritório do meu pai. E esse era um dos empecilhos, porque o presidente falou, não, vocês não têm sala. E o pai falou, não, então, a partir de agora é meu escritório, passa a ser a sala. Então, todos aqueles empecilhos que foram colocando, ele foi dizendo, não, eu faço. Foi driblando, né? Então, hoje eu vejo, né, aquela pujança toda, né, a nossa sede muito bonita, mas como começou tudo isso é uma história... Foi um trabalho bem árduo, né? Acredito eu que até, se não a mesma importância, mas teve uma importância muito grande esse caminhar todo aí da... Claro, e eu me lembro perfeitamente o dia que estava até no teu escritório lá, e a gente estava começando a nossa amizade e tal, me lembro que você falou assim, agora eu quero divulgar que a gente tem a nossa sede própria tal, e estamos construindo. Cara, foi um negócio assim que, tipo, não se pensava nisso, né? Hoje, que nem você falou, você vai lá ver uma sede gigante, bonita, tudo, né? Mas realmente foi bem trabalhoso, né? Foi muito batalhado, assim, né? Pra gente poder primeiro ter o nosso terreno, né? E depois edificar, né? Fizemos primeiro uma casa mais simples e foi construindo churrasqueira, campo de futebol, né? E hoje tem aquela estrutura, edificação toda, né? Que se conhece lá, que é realmente muito bonita, né? Então, mas é toda uma história. E hoje a doutora Claudiana está à frente, também fazendo seu belo trabalho, né? A primeira mulher que preside a OAB aqui, tanto aqui em Araucária como a estadual. Também é presidido por mulher. Então, as mulheres estão dominando tudo aí. Então, contou a história do teu pai aí, né? Fez um breve resumo, né? Porque a história do homem é gigantesca. E me fala um pouquinho sobre a sua história, de César, que também é bem longa, bem extensa, mas essa questão dos livros eu achei bem interessante. O mestrado também, eu me lembro quando estava estudando ainda e tal. E é difícil, né, rapaz? Porque você tem que conciliar ações com o trabalho, petições e mais estudar. Eu já chego na parte do mestrado aqui, porque houve todo um processo, né, para você chegar ali. Mas eu te digo que foi assim, uma das fases mais difíceis da minha vida, foi o período do mestrado. Eu me lembro que você estava só o pó da gaita. Não, realmente era olheira. Foi muito, muito difícil, né? Porque, bom, eu me formei em julho de 99, fiz o exame da OAB, passei no primeiro, e ali, no final de novembro, eu já estava com a minha carteira. Eu comecei a advogar e, na sequência, já fiz uma pós-graduação em processo de trabalho em processo civil e fui indo nessa caminhada, né? De 2010 a 2012, presidi a OAB e, logo na sequência, eu também já comecei a dar aula. Fui professor universitário por quase 14 anos. Também uma experiência assim, única, onde você interage com muita gente, você aprende muito, porque as pessoas que vão lá para a sala de aula acham que vão ali só para aprender, mas toda a vivência deles nas empresas, tudo que acontece, isso eles trazem para dentro da sala de aula. Então, vai enriquecendo muito e a gente vai aprendendo muito com isso, né? Então, esse foi um período bastante interessante, mas quando chegou na mestrado, não tinha ideia do que seria, o que te aguardava. O que me aguardava. Eu falei, eu terminei o mandato do presidente da OAB, falei, agora estou mais tranquilo, eu posso fazer o mestrado. Mas realmente é uma coisa assim de doido, rapaz. Foi bem os livros? Foi porque eu tinha sido orientador